Um homem íntegro, um mundo invisível e a questão que ecoa. Havia um homem na terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele não era rei, não era profeta, não era sacerdote. Era um homem íntegro. Sua vida era marcada por retidão, temor a Deus e afastamento do mal. Jó não era conhecido apenas por sua fé, mas por sua conduta. Aqueles que o observavam viam coerência entre aquilo que ele cria e aquilo que ele vivia. Ele possuía grandes rebanhos, servos numerosos, filhos e filhas que se reuniam com frequência. Sua prosperidade não era escondida, mas também não era ostentada. Jó era respeitado por sua justiça, por sua palavra e por sua compaixão. Ele cuidava dos pobres, amparava o necessitado, defendia o órfão e a viúva. E ainda assim, sua maior preocupação não era material. Após os banquetes de seus filhos, Jó se levantava de madrugada. Oferecia sacrifícios por cada um deles. Não porque tivesse provas de pecado, mas porque temia que em algum pensamento oculto seus filhos tivessem se afastado de Deus. Sua fé era vigilante. Sua devoção deixava marcas no cotidiano. Mas enquanto a terra observava apenas a superfície da vida de Jó, algo acontecia em outra dimensão. Uma realidade invisível se movia. Em um momento que não foi visto pelos homens, os seres celestiais se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava o acusador. Não como um igual, mas como alguém que circulava pela terra, observando, sondando, buscando brechas. E o Senhor falou de Jó. Chamou atenção para aquele homem íntegro, para sua fidelidade, para sua postura diante da vida. O acusador respondeu com uma pergunta que atravessaria os séculos. Jó teme a Deus por nada? A questão não era apenas sobre Jó. Era sobre a natureza da fé humana. O acusador sugeriu que a fidelidade de Jó existia apenas porque sua vida era cercada de proteção. Que sua devoção era resultado de benefícios, que se tudo lhe fosse tirado, sua fé desmoronaria. A integridade de Jó foi colocada à prova, não para que Deus aprendesse algo, mas para que algo fosse revelado. O Senhor permitiu que tudo o que Jó possuía fosse tocado, com um limite claro. Sua vida seria preservada. E assim, sem que Jó soubesse, sua história pessoal se conectou a uma questão eterna. É possível amar a Deus sem garantias? Na terra, o dia começou como qualquer outro. Mas mensagens começaram a chegar, uma após a outra: rebanhos roubados, servos mortos, fogo consumindo propriedades, invasores atacando. Antes que uma notícia fosse assimilada, outra chegava. E então, a mais devastadora. A casa onde seus filhos estavam reunidos caiu. Nenhum sobreviveu. Jó perdeu tudo em um único dia. Tudo, exceto a vida. Diante disso, Jó não gritou contra o céu, não amaldiçoou Deus, não negou sua fé. Ele se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou. Suas palavras foram simples. Ele reconheceu que havia chegado ao mundo sem nada e que nada levaria consigo. Declarou que o Senhor havia dado e que o Senhor havia tomado. E ainda assim, bendisse o nome do Senhor. A fé de Jó não era a ignorância da dor, era a reverência em meio à perda. Mas a prova ainda não havia terminado. O sofrimento estava apenas começando. A dor na carne, o silêncio dos amigos e a noite da alma. O que havia acontecido nos céus agora alcançava o corpo. Mais uma vez, a realidade invisível se movia sem que Jó tivesse consciência. O acusador retornou, insistindo que o homem ainda permanecia fiel apenas porque sua própria vida havia sido preservada. Sugeriu que, se a dor alcançasse a carne, a fé finalmente se romperia. Foi permitido que o corpo de Jó fosse tocado, mas sua vida, novamente, foi preservada. E a aflição veio. Chagas dolorosas cobriram Jó da cabeça aos pés, feridas abertas, dor constante.
O corpo, antes forte, agora era fonte de sofrimento contínuo. Jó deixou sua casa e sentou-se entre as cinzas, afastado, quebrado, isolado. Ali, em silêncio, ele raspava suas feridas com um caco de cerâmica. Não havia explicação, não havia aviso prévio, não havia sentido visível. Sua esposa, tomada pela dor e pela perda, aproximou-se e falou palavras que ecoam como o limite da desesperança humana. Questionou a fé de Jó. Sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e aceitasse o fim. Mas Jó respondeu, não com dureza, mas com lucidez. Disse que, se haviam recebido o bem das mãos de Deus, também precisariam aceitar o que não compreendiam. Sua resposta não negava a dor, apenas se recusava a transformar a dor em rebelião. Ainda assim, o sofrimento avançava. 3 amigos de Jó souberam do que havia acontecido e decidiram visitá-lo. Vieram de longe. Quando o viram à distância, mal conseguiram reconhecê-lo. O homem respeitado, íntegro e forte, agora estava irreconhecível. Eles choraram. Rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a cabeça e então sentaram-se ao seu lado. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém disse uma palavra. Nenhum discurso, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de correção, porque a dor era grande demais para palavras. Aquele silêncio foi o último momento de verdadeiro conforto que Jó experimentaria por muito tempo. Enquanto os amigos permaneceram em silêncio, compartilharam o peso. Mas quando começaram a falar, algo mudou. Ao final daqueles dias, Jó quebrou o silêncio. E o que saiu de sua boca não foi blasfêmia, mas lamento profundo. Ele não amaldiçoou a Deus. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Desejou nunca ter visto a luz. Questionou por que a vida continua para quem sofre. Jó não fingiu força, não recitou frases prontas, não espiritualizou a dor. Ele falou como alguém esmagado, mas ainda honesto. E foi ali que o conflito verdadeiro começou. Porque os amigos ouviram as palavras de Jó e decidiram responder. Não com empatia, mas com lógica rígida. Para eles, a vida seguia uma equação simples. Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Se Jó sofria daquela forma, algo estava errado em sua conduta. A teologia deles era organizada, mas pequena demais para a realidade. Eles começaram a insinuar, depois afirmar. Jó precisava ter pecado, precisava confessar algo oculto, precisava admitir culpa para que a restauração viesse. Jó ouviu e respondeu. Ele não se declarou perfeito, mas se recusou a aceitar uma culpa que não reconhecia. Defendeu sua integridade, lembrou de sua justiça, reafirmou que não havia se afastado deliberadamente do caminho de Deus. Sua dor não vinha de rebeldia consciente. O debate se intensificou. Enquanto os amigos defendiam um sistema, Jó defendia uma relação. Eles falavam sobre Deus, Jó falava com Deus. Eles tentavam proteger uma doutrina. Jó buscava sentido em meio ao caos. E assim, o sofrimento deixou de ser apenas físico. Tornou-se existencial. O corpo doía, a alma sangrava. E o silêncio de Deus começava a pesar mais do que as chagas. Mas a história ainda estava longe do fim. Porque o livro de Jó não é sobre respostas rápidas. É sobre permanecer quando não há respostas. E o clamor de Jó estava prestes a se aprofundar. As palavras que ferem, o clamor por justiça e a busca por um mediador. As palavras começaram a se acumular como peso sobre peso. Os amigos de Jó já não falavam apenas para ajudar. Falavam para convencer. Cada discurso vinha carregado de certeza. Para eles, o sofrimento precisava ter uma causa clara, um erro oculto, uma falha moral que explicasse tamanha desgraça. Eles afirmavam que Deus não perverte a justiça, que o justo não é esmagado sem motivo, que a dor extrema só poderia ser consequência de pecado extremo. E aos poucos, o consolo se transformou em acusação. Jó ouviu tudo.
Não interrompeu com gritos, não fugiu da conversa, mas respondeu com firmeza. Ele reconhecia a grandeza de Deus, não questionava seu poder, não negava sua soberania. O que Jó questionava era a simplificação da dor, a ideia de que toda tragédia é punição direta, a crença de que o sofrimento sempre revela culpa. Jó afirmava algo ousado, que era inocente diante daquilo de que o acusavam, não perfeito, mas íntegro. Ele sabia que Deus é justo, mas também sabia que sua própria consciência não o acusava. E isso criava um conflito interno quase insuportável. Se Deus é justo e Jó é íntegro, por que tudo isso havia acontecido? Esse era o coração do drama. Jó não estava tentando escapar de Deus, estava tentando alcançá-lo. Ele clamava por audiência, desejava apresentar sua causa, não para desafiar o Senhor, mas para entender, para ouvir, para dialogar. Jó queria um encontro, não um sistema. Em meio às palavras duras dos amigos, Jó começou a expressar algo ainda mais profundo. Um desejo por alguém que pudesse interceder. Um mediador entre ele e Deus. Alguém que colocasse uma mão sobre o homem e outra sobre o Criador. Jó sentia a distância. Deus parecia grande demais, poderoso demais, silencioso demais. E ainda assim, Jó não se afastava. Ele questionava, mas permanecia. Lamentava, mas não abandonava. Reclamava, mas continuava falando com Deus. Esse paradoxo é uma das marcas mais fortes da fé de Jó. Ele não aceitava respostas superficiais, mas também não cortava o vínculo. Sua dor não gerava indiferença, gerava clamor. Os amigos, por sua vez, tornavam-se cada vez mais rígidos. Um deles chegou a dizer que Jó merecia ainda mais do que estava sofrendo. Outro afirmou que Deus estava sendo até misericordioso. As palavras já não traziam cura, traziam mais feridas. Jó respondeu com indignação. Disse que suas palavras eram vento, que não traziam alívio, que apenas aumentavam o peso sobre quem já estava caído. Ele afirmou que, se estivesse no lugar deles, poderia facilmente formular discursos semelhantes. Poderia apontar falhas, levantar suspeitas, usar frases religiosas para explicar o inexplicável, mas aquilo não ajudaria. O que ele precisava não era de teorias, era de presença, era de resposta, era de Deus. Jó passou a falar diretamente ao Senhor com mais intensidade. Questionou o propósito da vida. Perguntou por que o ser humano nasce para sofrer. Por que a luz é dada a quem vive em amargura. Suas palavras não eram controladas, eram verdadeiras. E mesmo em meio à confusão, algo brilhava. A esperança. Jó declarou que, mesmo sentindo-se abandonado, confiava que sua causa não seria esquecida. Acreditava que, de alguma forma, seria justificado. Que sua história não terminaria em cinzas. Ele falava como alguém que não vê saída, mas se recusa a aceitar o vazio como resposta final. E assim o debate se estendia. Palavras contra palavras, doutrina contra experiência, sistema contra relacionamento, até que uma nova voz surgiria, uma voz jovem, uma voz inesperada, uma voz que não defendia nem os amigos nem Jó por completo, uma voz que prepararia o caminho para algo maior. A voz jovem, o limite humano e a preparação para o encontro. Quando as palavras se esgotaram e o debate parecia circular sem avanço, uma nova voz se levantou entre os presentes. Seu nome era Eliú. Ele era mais jovem do que os outros, por isso havia permanecido em silêncio por respeito. Observou atentamente cada discurso, cada acusação, cada resposta. Esperou até que todos terminassem de falar, mas quando o silêncio voltou a dominar o ambiente, Eliú sentiu que não podia mais se calar. Sua indignação não era movida por arrogância, mas por zelo. Ele se irou contra os amigos de Jó, porque haviam tentado defender a justiça de Deus, condenando um homem sem provas.
e se irou também contra Jó, não por seu lamento, mas por ter insistido tanto em justificar a si mesmo diante de Deus. Eliú não veio para repetir argumentos antigos. Veio para deslocar o foco. Ele afirmou que Deus fala ao ser humano de diversas maneiras, às vezes por sonhos, às vezes por dores, às vezes por circunstâncias difíceis, não necessariamente para punir, mas para advertir, ensinar, preservar e moldar. Para Eliú, o sofrimento não precisava ser sempre castigo. Podia ser disciplina, podia ser proteção contra algo pior. Podia ser um chamado à reflexão mais profunda. Ele reconhecia que Deus é maior do que qualquer sistema humano de justiça, que o Criador não está preso às fórmulas que os homens usam para explicar o mundo, que a mente humana é limitada para compreender plenamente os caminhos divinos. Eliú destacou algo essencial. Deus não precisa prestar contas ao homem. O ser humano, em sua finitude, não tem autoridade para exigir explicações completas do Criador. O sofrimento não anula a soberania divina. A dor não diminui a grandeza de Deus. Mas Eliú também não ignorou a dor de Jó. Ele não o acusou de pecado oculto. Não afirmou que Jó merecia tudo aquilo. Ele apenas apontou que, em meio à dor, Jó começava a se aproximar de um limite perigoso, o de tentar se colocar como juiz do próprio Deus. Eliú falou longamente sobre a majestade divina, sobre o poder que governa os céus, controla as nuvens, envia a chuva, sustenta a vida e estabelece os limites do mundo natural. Ele descreveu a grandeza de Deus, usando imagens da criação, da natureza e do universo. Seu discurso não resolvia o problema do sofrimento, mas fazia algo importante. Preparava o coração para ouvir. Enquanto Eliú falava, algo mudava no ambiente. O debate humano perdia força. As acusações se tornavam pequenas. As palavras já não tentavam vencer umas às outras. O foco começava a se deslocar. Do homem para Deus, da dor para a grandeza, da pergunta para a presença. Eliú encerrou suas palavras apontando para algo maior. Disse que Deus estava próximo, que sua voz se manifestaria, que o homem precisava se calar e ouvir. E então o vento começou a soprar, o céu escureceu, a natureza se moveu. Não foi uma resposta imediata às perguntas de Jó. Foi uma manifestação. O Senhor estava prestes a falar, não para explicar cada detalhe, mas para revelar quem Ele é. O sofrimento de Jó não seria resolvido por argumentos humanos, nem por teologias rígidas, nem por acusações. A resposta viria do próprio Deus. E quando Deus fala, o silêncio humano é inevitável. A voz na tempestade e o encontro com os limites humanos. Então o Senhor respondeu, não em sussurros, não em explicações técnicas, mas desde a tempestade. O vento rugia, as nuvens se moviam com força. O cenário refletia a grandeza do momento. Não era apenas um som audível, era uma presença que se impunha. Deus não respondeu às perguntas de Jó da maneira que ele esperava. Em vez disso, apresentou perguntas. Perguntas que atravessavam o coração humano. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Quem determinou os limites da luz e das trevas? Cada pergunta não buscava informação. Buscava revelar distância, não para humilhar Jó, mas para mostrar a diferença entre Criador e criatura. Deus conduziu Jó por uma jornada através da criação. Falou do nascer da manhã, das fontes do oceano, dos caminhos do relâmpago, do ciclo das estrelas. Mostrou-lhe a ordem que sustenta o mundo. Depois, apontou para criaturas que escapam ao controle humano. Animais fortes, livres, indomáveis. O Senhor descreveu o leão, o corvo, o cabrito montês, o avestruz, o cavalo de guerra. Cada descrição mostrava que a vida se move além da compreensão e do domínio humanos. Jó ouvia, e pela primeira vez, desde o início de sua dor, não respondia. O Senhor não estava explicando o sofrimento.
Estava ampliando a visão. Mostrava que a realidade é maior do que a experiência individual. Que o universo não gira em torno da dor de um homem, por mais legítima que ela seja. Então Deus perguntou diretamente: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem entendimento? Jó percebeu algo fundamental. Ele havia falado sobre Deus, mas agora estava diante de Deus. A diferença era imensa. O Senhor continuou. Falou de forças caóticas representadas por criaturas gigantescas, símbolos do poder que o homem não controla. O Behemoth e o Leviatã surgem como imagens daquilo que ultrapassa os limites humanos. Se Jó não podia dominar tais forças, como poderia compreender plenamente os caminhos do Criador? Deus não negou a dor de Jó, mas também não a colocou no centro do universo. O foco era maior. A pergunta não era por que Jó sofria, mas se Jó confiaria mesmo sem entender. O silêncio se tornou resposta. Jó finalmente falou, mas suas palavras já não eram de acusação ou defesa, eram de reconhecimento. Ele confessou que havia falado do que não compreendia, coisas maravilhosas demais para ele. Reconheceu seus limites. Disse que antes conhecia Deus apenas por ouvir falar. Mas agora, seus olhos o viam, não fisicamente, mas espiritualmente. Um encontro havia ocorrido. Não um encontro que remove todas as dores, mas um encontro que redefine tudo. A presença substituiu a explicação, e isso foi suficiente. Mas ainda havia algo a ser resolvido. Os amigos, que falaram tanto em nome de Deus, precisavam ser confrontados. A justiça que eles defendiam precisava ser ajustada. O sofrimento não podia terminar sem restauração. A história caminhava para seu desfecho. A restauração, a justiça ajustada e o sentido eterno do sofrimento. Depois do silêncio, veio a palavra final. Não a palavra dos homens, mas a palavra de Deus aplicada à história. O Senhor voltou-se aos amigos de Jó. Declarou que eles não haviam falado corretamente a seu respeito. Tentaram defender a justiça divina, mas reduziram Deus a um sistema rígido. Usaram a verdade para ferir, usaram a religião para acusar. Jó, por outro lado, mesmo em dor, havia falado com honestidade. Deus ordenou que os amigos oferecessem sacrifícios e que Jó orasse por eles. Aquele que havia sido acusado agora se tornava intercessor. Aquele que parecia derrotado agora era instrumento de reconciliação. E quando Jó orou por seus amigos, algo mudou. A restauração começou. Não começou com bens. Não começou com reconhecimento público. Começou com cura interior. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Sua vida foi reconstruída. Seus bens foram multiplicados. Sua honra foi reconhecida. Ele recebeu novamente família, prosperidade e paz. Mas o ponto central não está nos números. A história de Jó não ensina que todo sofrimento termina com prosperidade material. Ensina que o encontro com Deus redefine o significado da dor. Ensina que a fé verdadeira não depende de garantias. Ensina que o silêncio de Deus não é abandono. Jó viveu muitos anos após sua restauração. Viu gerações, experimentou a plenitude da vida novamente. Mas jamais foi o mesmo homem que havia sido antes do sofrimento. Ele havia visto Deus. O livro de Jó não responde todas as perguntas humanas. Ele não explica cada tragédia. Não oferece fórmulas para a dor. Ele faz algo mais profundo. Coloca o ser humano em seu lugar e Deus em seu trono. Mostra que a fé madura não é a que entende tudo, mas a que permanece mesmo sem entender. Mostra que o sofrimento não é sempre punição, nem sempre explicável, mas nunca desperdiçado nas mãos de Deus. Jó começa sua história como um homem íntegro e próspero. Termina como alguém que conhece Deus de maneira mais profunda. Entre o início e o fim, há dor, silêncio, perguntas e confronto. Mas também há presença. E isso é suficiente.
Assim termina o livro de Jó, não com respostas fáceis, mas com uma verdade eterna. Mesmo quando o céu se cala, Deus continua sendo Deus.